Meu nome é André Martins, tenho 23 anos. Tirei licenciatura de Administração e Gestão de Empresas na Universidade Católica Portuguesa e quando terminei a licenciatura comecei a trabalhar na Oliver Wyman, que era a antiga Mercer Management Consulting, que entretanto sofreu um processo de rebranding, como consultor. O meu nome é Ana Mendes, tenho 28 anos, fiz o meu curso aqui no Instituto Superior Técnico, em Engenharia do Ambiente. Estou hoje em dia a trabalhar em Investigação e Desenvolvimento em Bruxelas. Chamo-me Francisco Nogueira, tenho 26 anos, estudei na Faculdade de Ciências e Tecnologia, aqui onde nos encontramos, e o meu curso foi de Engenharia Civil. Tive a oportunidade de trabalhar para a Procter & Gamble na Bélgica, e esta começou de facto pelo estágio, e depois de voltar porque tinha corrido bem o estágio. Pensei de facto em continuar a trabalhar em Portugal, no entanto as propostas no estrangeiro eram sem dúvida mais interessantes. Tornaram-se mais interessantes por vários motivos. Entre eles salário, entre eles diversidade em termos de emprego. O que eu sabia que queria era de facto trabalhar num ambiente diversificado e que me trouxesse muita coisa de novo e que fosse uma grande escola. Trabalhar em diversos países, conhecer diversas culturas e com isso criar um valor, portanto, um ativo que no meu entender é diferenciado do que se eu tivesse seguido uma carreira exclusivamente em Portugal. E há talvez mais oportunidades lá fora, há maiores empresas. E aqui, neste momento, também existe bastante desemprego. Há falta de incentivos, há falta de oferta de emprego com qualidade no país. E acho que Portugal é realmente um país muito interessante, que eu gosto. Agora, o que eu acho é que profissionalmente tem uma série de limitações para determinados níveis de ambição. Não tenho, de facto, o meu futuro planeado mais do que nos próximos 2 a 5 anos. Tenho, de facto, ideias. Sim, seria interessante voltar a Portugal, mas, de momento, não tenho isso planeado. Ainda gostaria de viver noutros países, antes de voltar. Não tenho, de facto, um tempo, uma data limite definida. É um pouco o que acontecer. A minha experiência, portanto, até agora tem sido bastante positiva e entendo que a médio e longo prazo vai continuar a ser e aposto, portanto, por continuar a fazer uma carreira numa ótica internacional, portanto, no médio prazo. No longo prazo, pretendo, portanto, poder voltar para Portugal. Eu acho que tal fenómeno chamado de fuga de talentos, é uma coisa que de facto acontece bastante porque os outros países, nomeadamente na Europa, tendem a ter propostas mais interessantes. Eu acho que este género de fenómeno vai continuar a acontecer, especialmente até Portugal ter desenvolvido alguma espécie de infraestruturas e ter talvez atraído empresas grandes, multinacionais, que possam de facto oferecer aquilo que neste momento não temos cá. O Estado tem a responsabilidade de fomentar a economia, cativar os agentes e combater o desemprego. E comprometido, tenho então comigo o Dr. Alexandre Rosa, Vice-Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Muito obrigado por estar aqui hoje no Geração Hightech. Vimos aqui um claro espelho do que é a sociedade portuguesa a nível de emprego, ou diria eu se calhar mais de desemprego, que também afeta bastante os portugueses. Eu, inclusivamente, vi o último relatório do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que aponta já com dados do terceiro trimestre deste ano, de 2008, que a taxa de desemprego em Portugal situa-se nos 7,7%. Isto dá mais ou menos 433 mil pessoas da população ativa que estão desempregadas. Por que é que isto acontece? É um número que é preocupante. De qualquer forma, gostaria de dizer que é um número que, face à situação de crise e que hoje afeta o mundo em geral, e a Europa em particular e Portugal também, é um número que está um bocadinho aquém daquilo que poderia ser expectável, porque a situação de crise económica atualmente é forte, como todos nós sabemos. De qualquer forma, Portugal assiste neste momento a um problema difícil, que é de nós temos uma transformação grande da nossa economia, que temos setores tradicionais da economia que estão em grande reestruturação, grande reformulação, e, portanto, estamos a perder emprego em alguns setores tradicionais, nomeadamente setores de mão de obra intensiva e com base em baixos salários. Portanto, nós não temos competitividade possível com a China, com o Paquistão, com a Índia. Mas, por exemplo, comparando com alguns parceiros europeus, e deixe-me só interrompê-lo, vi também que dados recentes, e a crise, no fundo, é uma crise, diria eu, global, hoje em dia. Temos a Holanda, eu relembro só que Portugal tem 7,7% de taxa de desemprego, a Holanda tem 2,5%, a Áustria 3%, a Dinamarca 3,2%. Há uma distância ainda. Mas a Espanha tem grande. 10,3%. Eu, por acaso, ia dizer 12,8%. 12,8%. Portanto, nós temos situações de desemprego diferenciadas nos diferentes países da Europa, que as economias também são diferentes, mas nós temos em Portugal um problema complicado. Nós temos um problema que temos que enfrentar de frente e que estamos a fazê-lo,
que é de atuar ao nível da promoção do ajustamento entre aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho e aquilo que são as competências dos trabalhadores portugueses. E esse é provavelmente o desafio mais sério e mais importante que Portugal tem que enfrentar para poder preparar-se para disputar bem os lugares cimeiros das economias tão competitivas como temos atualmente. Eu gostava de lhe dar 2 ou 3 dados que são importantes. 70% da população ativa portuguesa, significa que cerca de mais de 3 milhões e meio de pessoas, não têm o 12º ano de escolaridade. Portanto, a questão da educação é... 50%, ou seja, cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas, têm o máximo o 9º ano de escolaridade. Portanto, nós podemos ver, hoje, ter o 9º ano de escolaridade é bastante pouco para as exigências do mercado de trabalho. Nós temos hoje uma economia que perde empregos para baixas qualificações e cria empregos para qualificações médias e superiores. Portanto, há um desajuste grande entre as qualificações dos portugueses e o emprego que existe. Que é estrutural. Daí o Governo ter vindo a apostar fortemente nesta legislatura, num programa que tem sido muito conversado, tem sido muito falado na opinião pública portuguesa e na sociedade portuguesa, onde o próprio Primeiro-Ministro se tem envolvido com o seu peso institucional que tem, que é o programa Novas Oportunidades, que visa precisamente responder a este grande desafio. Como recuperar o atraso das qualificações dos recursos humanos portugueses para podermos ter melhor emprego e termos capacidade de atrair melhores investimentos que carecem de mão de obra mais qualificada. E este desafio é, porventura, o desafio de geração. É o desafio mais importante que nós temos pela frente. Gostava de lhe dar outro número a propósito disto. Hoje, a situação das qualificações dos portugueses, se nós esperássemos por uma renovação normal de gerações, ok, na escola vamos ter mais gente na escola, vamos ter as pessoas a sair da escola mais tarde, com mais qualificações, nós demoraríamos se esperássemos só por isto, por um problema da renovação de gerações, nós precisaríamos de 60 anos para renovar. E sem esse tempo, o que é que está a ser feito em termos de medidas concretas? É essa a grande questão, o grande desafio. É ter uma aposta, por um lado, dirigida aos jovens que estão na escola em idade escolar normal, por forma a que cada vez mais gente saia da escola com o 12º ano de escolaridade, e aqui com uma preocupação, que saiam com o 12º ano de escolaridade, mas também com uma preocupação grande de saírem com formação profissional adequada. Mas deixe-me só interrompê-lo. Está a falar claramente da questão da formação, mas muitos dos exemplos que vimos, inclusivamente pessoas que foram entrevistadas, existiram várias pessoas com um canudo na mão, digamos assim, recém-licenciados, que no fundo estão acima dessa escolaridade, inclusivamente obrigatória, que está a querer focar, e também não arranjam emprego. Mas gostava de lhe dizer que há gente desempregada com ensino superior. Nós, nos nossos centros de emprego, temos cerca, não tenho o número agora presente, mas temos cerca de 30 e poucos mil desempregados com licenciatura. Mas nós temos inscritos nos nossos centros de emprego cerca de 380 mil. Portanto, 30 mil para 380 mil. 10% mais ou menos. E, portanto, não é verdade que estudar não compense. É muito verdade que estudar compensa, porque ter uma formação, quanto mais alta for a formação, maior é a probabilidade de arranjar emprego. Em média, um licenciado está inscrito nos nossos centros de emprego 7 meses. Uma pessoa com 9º ano de escolaridade tem, em média, 18, 24 meses. E, portanto, para ter esta ideia, a aposta na formação, mesmo que haja situações de conjuntura em que nem todas as pessoas têm emprego... A formação acaba sempre por ser crucial. Fundamental, determinante... Quando depois temos uma pessoa com grande formação, e vimos aqui 3 exemplos agora no final da peça, que vão para o estrangeiro, porque no fundo eu até cito alguma das pessoas, há mais oportunidades lá fora, Portugal é limitado em termos de oferta. Eu gostaria de dizer que vejo a saída de portugueses com simpatia e não tenho uma perspectiva negativa dessa situação. Acho que o problema da fuga de crânios, como se costuma dizer, de cérebros, nós hoje vivemos no mercado global. E eu fico contente, com franqueza, quando vejo jovens portugueses, jovens quadros portugueses, a se ingrar numa empresa inglesa ou numa empresa americana. Ficamos contentes, como gostamos de ver o Cristiano Ronaldo a jogar no Manchester. Porque é que não devemos de gostar de ver um português a dirigir uma empresa de referência a portugueses na Microsoft, nos Estados Unidos da América, e que são ótimos quadros. Portanto, vejo isso com simpatia e sem nenhum drama. Agora, acho que é evidente que isto tem por detrás uma outra questão, que é, a primeira questão é, as oportunidades de emprego hoje existem e o mercado de emprego não é nacional nem local, é pelo menos europeu. Portanto, mobilidade no meio, nos diferentes países europeus, diria eu mesmo que é uma questão decisiva para a construção da própria Europa. Não há Europa sem mobilidade das pessoas no espaço europeu.